Grato a Deus por mais uma oportunidade. João 8:56 em diante. Aleluia! Vosso pai, Abraão, regozijou-se de ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe então os judeus: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, indo pelo meio deles, e assim partiu. Só até aqui. Nós estamos diante de um texto em que Jesus ele vai falar da sua pré-existência. Nós estamos diante de um texto que Jesus ele afirma que antes que Abraão existisse, ele é. E Jesus, antes de afirmar essa frase, ele vai dizer que aquele que guarda a palavra dele, ainda que morra, viverá. Aí os judeus olham para Jesus e diz: agora sabemos que tu és um possesso de demônios, porque Abraão guardou a sua palavra e morreu, Moisés guardou a sua palavra e morreu. Aí os judeus não estavam entendendo o propósito que Jesus estava dizendo: com quem guarda a palavra dele, viverá. Jesus estava falando de vida eterna e não de corpo e ossos e pele. Jesus estava falando da eternidade, mas os judeus, cegos de coração, cegos de visão espiritual, não entendiam o propósito de Jesus. Logo após, Jesus vai dizer que Abraão, quando viu o dia dele, se alegrou. Quando Jesus diz isso, Abraão, quando viu o meu dia, Jesus está dizendo do Gênesis capítulo de número 22, aonde o Senhor diz para Abraão: Abraão, pega Isaque e sobe para o monte e sacrifica o teu filho, sacrifica a promessa que eu fiz para ti. Abraão, obediente e temente a Deus, pega o menino, sobe o monte. Só que quando eles estão no caminho, Isaque pergunta: pai? Abraão responde: eis-me aqui, meu filho. Isaque pergunta: pai, nós temos lenha, nós temos fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão responde: Jeová Jireh, o Senhor proverá. Ali Abraão ele estava prevendo o dia de Jesus. Como que Abraão estava prevendo o dia de Jesus? No Antigo Testamento, o cordeiro era sacrificado para perdão dos pecados. No Novo Testamento, o cordeiro de Deus desceu do céu para perdão dos nossos pecados. Ali, quando Abraão ele prevê aquilo, ele estava dizendo: meu filho, não somente para nós, não somente para sua mãe, não somente para a nossa família haverá cordeiro, mas haverá um cordeiro que vai pagar pelos pecados de toda a humanidade, porque esse cordeiro ele vai descer do céu e o próprio Senhor vai prover. Ali Abraão ele antecede, Abraão ele profetiza que ali naquele dia ele solta a primeira profecia messiânica da Bíblia, uma das primeiras, a primeira está no Gênesis 3. Abraão solta uma das primeiras profecias messiânicas da Bíblia, se tratando do Cordeiro de Deus, se tratando de Jesus, se tratando do Cordeiro Santo que levou os nossos pecados na cruz do Calvário. É ali, missionária Adriana, que Abraão ele pega a sua fé e ele deposita diante do altar de Deus.
Deus, ele podia dizer para o seu filho: filho, nós não temos cordeiro, filho, nós não temos a quem nós vamos sacrificar, filho, acabou tudo para nós, filho, não sei mais o que fazer. Aí Abraão, ele olha para o seu filho e diz: filho, o Senhor proverá, porque a partir desse sacrifício foi aí que a graça ela entrou no mundo, e todos nós hoje temos a redenção pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus, pelo sangue daquele que se fez homem, pelo sangue daquele que foi à cruz do Calvário, pelo sangue daquele que pagou o preço, pelo sangue daquele que fez todos os principados, as potestades e as hostes se curvar diante da cruz de Cristo. Bendita seja a graça divina, que é a minha salvação, que é a sua salvação, que é a salvação do pastor, que é a salvação da nossa casa. Bendita seja a graça divina, que desde o Antigo Testamento já estava profetizada sobre a nossa vida. E é sexta-feira forte, e eu vou profetizar, pastor Rodrigo. Assim como Deus proveu o cordeiro na vida de Abraão, ele vai prover aquilo que você precisa na sua vida. Assim como o cordeiro foi provido na vida de Abraão, vai ser provido na sua vida. O pastor Rodrigo me antecedeu e disse: pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos, mas para Abraão foi rapidinho, pastor. Ele disse: o Senhor proverá, e quando ele ia acender o fogo, o cordeiro desceu. Com Abraão foi rapidinho. Então pode passar o tempo que for, a palavra que ele liberou sobre a sua vida vai se cumprir. Pode aplaudir a Jesus nessa noite, aleluia. Olha para o irmão bonito que está do seu lado e diga: a promessa vai se cumprir. Aleluia.